Muito boa noite, uma vez mais, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa índica. Temos aqui algumas pessoas ainda a entrarem. Olá Nicole, olá Célia, olá Nuno, Ana Cristina, sejam todos muito bem-vindos a esta conversa. Então, para quem participa pela primeira vez, eu estou a ver aqui algumas pessoas novas, bem-vindos, e eu sou a Nereida, eu sou fundadora da Índica e sou terapeuta e sou mentora destas conversas, que são conversas que têm lugar semanalmente, às terças e quintas-feiras, via Zoom, e trazemos sempre um orador ou uma oradora nova, com também temas novos. Então, muito bem-vindos ao tema de hoje, e hoje temos uma convidada muito especial, é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher lindíssima e que está a fazer um trabalho maravilhoso, a Sónia Pampolim, que já está aqui connosco. Olá Sónia, e muito bem-vinda. Bem-vinda Sónia, obrigada por estares aqui. Tens de fazer só um unmute. Pronto, já está. Oi, Nereida. Olá Sónia, como estás? Tudo bem, estou ótima e animadíssima para começar aqui esta conversa. Que bom, ainda bem, porque esta conversa é uma conversa super, super inspiradora. Este tema é super inspirador. É um tema que ainda constitui bastante, ainda causa bastantes preconceitos, tabus, mas são daquelas coisas que precisamos de começar a falar, porque são questões que afetam-nos imenso na nossa vida, no nosso bem-estar e no nosso equilíbrio como seres humanos. E é um bocadinho isto que nós tentamos trazer nestas conversas. Eu vou pedir só aos participantes que façam o mute dos microfones, por favor, para já também, para não criar interferência, e haverá uma altura na conversa em que nós iremos abrir os microfones para que possam falar, está bem? Então, uma vez mais, muito boa noite e bem-vindos a todos e a todas. Então, Sónia, vamos começar, está bem? Vamos começar, sim. Vamos começar com a nossa conversa. Então, Sónia, hoje vamos estar a falar sobre autoconhecimento corporal e o prazer, não é? Que é uma questão que mexe com todos nós. É uma questão que muitos até evitam falar, mas realmente é uma coisa que faz parte da nossa vida como seres humanos, como homens, como mulheres. E este é um assunto, desde já, eu agradeço aos homens que estão aqui presentes, isto é um assunto também extensivo a homens, não é só para mulheres, e ainda bem que vocês estão aqui, porque cada vez mais eu acho que este é o tipo de assuntos que precisa de ser cada vez mais inclusivo e ter cada vez mais homens a participarem e também a partilhar aquilo que é a sua experiência, não é? Então, Sónia, minha querida, muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por teres aceito este convite. És uma pessoa que eu admiro bastante e eu gostava que tu falasses então um bocadinho de ti. Quem é a Sónia e como é que a Sónia então entrou neste mundo do autoconhecimento, da sexualidade? Fala-nos um bocado de ti, para depois partirmos para a conversa. Está certo. Boa noite a todos. Obrigado, Nereida, por esta oportunidade. O teu trabalho é absolutamente fantástico. Gosto muito e já sigo há um tempo. Gratidão imensa por isso. Olha, a Sónia. A Sónia é uma mulher de 52 anos, feitos a semana passada. Nasci em Portugal, vim para Moçambique há muito tempo, já perdi a conta, acho que para aí há mais de 40, acho eu. Tenho 5 filhos, 3 netos, mais um que está a caminho, e trabalhei muitos anos em empresas corporativas grandes, e há uns, digamos, já não sei bem, há uns 4, 5 anos atrás, quando a minha filha mais velha casou, eu e umas amigas minhas, resolvemos fazer-lhe uma despedida de solteira. A despedida de solteira das tias. E pensámos o que é que iríamos fazer para ela. E resolvemos fazer uma espécie de ritos de iniciação.
que era contarmos experiências de mulheres mais velhas, e cada uma falava da sua área, e eu resolvi falar de sexo. Na altura a minha filha dizia, mãe, e foi uma coisa, foi aí onde tudo começou, porque fiz isso nessa despedida de solteira e acordou-me aqui um bichinho aqui dentro, gostei muito do que fiz e comecei a desenvolver a coisa. Aos poucos comecei a fazer brincadeiras em aniversários de amigas, em despedidas de solteira, e o que é que eu constatei? Que, à parte das brincadeiras, a maior parte das mulheres, e eu falo agora especificamente das mulheres, porque foi o que na altura me levou à curiosidade e me motivou para isto, eu constatei que a maior parte das mulheres tinham como objetivo agradar o homem, procurar informação para agradar o homem. Como é que eu posso ser melhor para o meu marido, para o meu namorado? Como é que eu posso ser melhor na cama? Como é que eu posso isto? Nunca procurar informação de como é que se podem conhecer melhor, como é que se podem satisfazer elas próprias e dar-se a elas próprias prazer. E foi com isto que me veio esta ideia de, não, eu quero explorar isto do autoconhecimento corporal, quero ajudar outras mulheres, outras pessoas, porque depois também comecei também a falar com seres masculinos também, e a perceber que também havia muito campo aí, e com casais, e fui fazendo algumas formações online, fui estudando muito, fui procurando muita informação, e desde há, digamos, um ano para aqui, que já estou a fazer mais a sério esta coisa do autoconhecimento corporal, este trabalho. Tenho trabalhado com bastantes raparigas, com alguns casais também. Ainda não tive uma abordagem assim masculina, mesmo só um homem me vi procurar, mas estou a lutar por isso, por poder também incorporar os homens nisto. E então, o que é o trabalho que eu faço? Hoje em dia a gente fala muito de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, como é importante nós, como seres humanos, nos conhecermos para sabermos como lidar com as situações, com aquilo que vivemos no dia a dia. Mas e em relação ao nosso corpo? Qual é a importância da gente conhecer o nosso corpo? Não só para sexo, não só para prazer, mas para tudo o resto, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para estarmos bem connosco. Então, o autoconhecimento corporal é a forma como nós olhamos para o nosso corpo, como nós sentimos o nosso corpo, como nós nos tocamos, como nós gostamos, queremos ser tocados, como nós também tocamos os outros. Tudo isso faz parte do autoconhecimento corporal. E é isso que é a nossa conversa hoje, o foco é esse, o autoconhecimento corporal como chave para o nosso prazer. Gostaria de trazer aqui, para começar, alguma da experiência que eu tenho tido com algumas clientes, algumas mulheres que me procuram. O que é que eu tenho constatado? Tirando a parte de que a maior parte vem ter comigo ainda porque está à procura de satisfazer o seu parceiro. E depois, quando a gente começa as sessões, com o que é que a gente se depara? Que 99% das mulheres não conhecem o seu corpo. Os companheiros delas também não conhecem o corpo delas. Não existe comunicação, não existe aquela conversa de, olha, eu gosto que eu gostaria que tu me tocasses assim, eu gostaria que me fizesses desta forma ou daquela forma.
ok? E quando começamos a trabalhar no assunto, há uma descoberta que, afinal, eu consigo dar prazer a mim próprio. Eu consigo, eu sozinha, sou dona, tenho o poder de me dar prazer a mim própria. Tá? E isto é um assunto que vem da educação, dos tabus, tudo mais. E eu estou a falar aqui muito mulheres, 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 mas tem a ver com os homens também. Porque em crianças, desde crianças, é certo que as mulheres são muito mais reprimidas em relação por exemplo, a tocar nas suas áreas genitais, desde meninas, não é? Normalmente as raparigas em pequenas, a mãe diz sempre, não mexe aí, não toca aí, não podes meter a mão, senta com as pernas fechadas, não pode abrir as pernas. Existe isso e vai ficando dentro da cabeça. Mas os rapazes também, embora sejam mais incentivados, por exemplo, a tocar o órgão sexual, o pênis, não é? São incentivados normalmente, naquela vertente que tens que tocar para ser macho. Porque o homem tem que tocar, tem que mostrar e tem que fazer desta forma. E o que é que acontece? O que eu noto é que muitos homens ficam agarrados àquela ideia da masturbação, aquela ideia normal da masturbação, e é isso que procuram depois no ato sexual com as mulheres, ok? No ato sexual com as mulheres ou com um companheiro, seja o que for. Não existe, para muitos também não existe este conhecimento de que podem ter prazer de outra forma, que não precisa de ser aquele ato de masturbar. Eu posso começar já aqui por mostrar um pouco, ok? Tenho aqui um brinquedinho que é um pênis que eu uso nas minhas sessões. Normalmente o que acontece com os rapazes é o ato da masturbação, que é, ok? Com a mão assim, num movimento que eles aprendem e é aquilo que fica, ok? E não exploram também mais aquilo que podem sentir noutras áreas do corpo, ou mesmo nesta área, mas de uma outra forma, de um outro tipo de toque. Okay? E o mesmo se passa com as mulheres, que ainda é mais grave, que é, os homens, por exemplo, têm a sua área genital de uma forma que o pênis é uma coisa que é um órgão que eles podem observar, não é? Observam, está à vista. As mulheres, para observar a sua área genital, já têm que o fazer de uma outra forma, ok? Tem que, por exemplo, pôr-se em frente a um espelho, olhar para a sua área genital, observar, ver, e muitas mulheres não o fazem. Eu há uns tempos fiz um inquérito anónimo que lancei em algumas redes sociais e pelo WhatsApp. E tive à volta de 100 respostas. E é para mulheres especificamente. E fiquei um bocado assim surpreendida, porque das 100 respostas, por volta de 60 e tal, diziam que mudariam alguma coisa no seu corpo, por exemplo, as mulheres. Mais de metade também diziam que não se masturbavam. Muitas diziam também que faziam sexo, mas não tinham muito prazer. Faziam, mas não tinham muito prazer, ou que já tiveram mais prazer. Então, são estas pequenas coisas que é preciso discutir e falar sobre elas. E estas diferenças entre homens e mulheres parecem, às vezes a gente separa, parecem muito,
muito grandes, não é? Mas não, porque os homens também têm os seus problemas de autoconhecimento corporal, assim como as mulheres. E quando é, por exemplo, um casal, se as pessoas não conversam, se não é? Se não há esta troca as coisas não, nada anda. As mulheres, por exemplo, são capazes de fingir que têm um orgasmo durante anos. E os homens não são, por também desconhecimento, não são sensíveis a isso. Pensam que a mulher está satisfeita com aquilo e não são capazes de observar, não é? Que afinal não há assim tanto prazer. Começando também, falando agora um pouco da parte do continuando com o autoconhecimento, e falando da masturbação. Quando a gente fala da masturbação, só a palavra, já é uma palavra que muita gente liga aqui uma coisa e diz: "Oh, não, eu não faço, eu não faço isso." Mas será que a masturbação é só a manipulação dos órgãos genitais? Será isso exatamente só? É a definição, por acaso, a definição que está no dicionário para a masturbação é a obtenção de prazer pela manipulação dos órgãos genitais, não é? Com a própria mão. Mas será que é só isso que a gente pode entender por masturbação? Muitas mulheres dizem que não se masturbam. Acredito que muitas o façam, porque é uma necessidade do ser humano, como ser, é uma necessidade do ser humano de se tocar e de haver curiosidade e de perceber como é que o corpo funciona, mas por muitas coisas que estão dentro, por toda aquela educação que a gente teve de criança e todas aquelas barreiras que foram postas, é uma coisa que é feita talvez a medo, okay? Escondido, muito escondido, a medo, nem sequer é falado entre amigas, porque as mulheres, quando estão juntas, falam de sexo, sim, falam de experiências, mas acho que são muito poucas aquelas que, mesmo entre amigas, falam sobre masturbação. E a masturbação é a melhor forma de conhecer os órgãos genitais e conhecer a forma de termos prazer, ok? E, como eu disse, não é só a manipulação dos órgãos genitais, pode ser de umas outras formas, eu vou falar mais um pouco daqui para a frente. Mas eu queria agora mostrar isto, que é uma vulva completa, ok? Outra coisa é, há muitas mulheres que não sabem que vulva é uma coisa e vagina é outra, tá? A vulva é toda esta área exterior, okay? Que compreende aqui os grandes lábios, pequenos lábios, o ânus, o clitóris, toda esta zona aqui. Vagina é o canal que liga a vulva até ao colo do útero, ok? É um canal. E muitas mulheres nunca olharam para a sua vulva. Nunca observaram, ok? Só observar, pegar num espelho, observar, ver como é que é, como é que são os pequenos lábios, como é que é o clitóris, se está escondido na capinha que tem de pele que tem em cima, se está mais para fora, porque todas as mulheres são diferentes, ok? E a gente pode ver isto naqueles desenhos de anatomia ou nas fotografias, mas cada mulher é diferente, tá? E só observando o seu órgão é que se vai conhecer. Tá? Eu não sei se há alguma questão de alguma pessoa, entretanto, se alguém quiser pôr alguma questão, podem falar. Obrigada, Sónia. Muito obrigada. Eu acho que já fizeste uma introdução muito boa sobre o assunto. Já deste bastantes informações e eu daqui a bocadinho vou abrir a sessão para os participantes. Bem-vindos e bem-vindas aquelas que entraram depois. Ainda temos gente a entrar. É muito bom esta conversa. Está mesmo forte hoje, Sónia. Então, Sónia, tu falaste de várias coisas. Falaste de várias coisas e deste várias informações.
e vamos tentar descascar um bocadinho isto, está bem? Porque falaste aqui sobre Sim. várias coisas que são importantes. Então, falaste da questão de nós realmente vivemos num país, e tu sabes disso, já estás aqui há bastante tempo e trabalhas com esta Uhum. área. Uma vez mais, parabéns por teres decidido trabalhar com uma área tão sensível, mas tão crucial, não é? Para a nossa saúde e para o Uhum. nosso equilíbrio. Uh, e é assim, nós estamos num país, e pronto, e não é só Moçambique, é a nível do mundo inteiro, mas vamos falar especificamente de Moçambique, em que questões como tradição, religião, às vezes podem ser um entrave, com o devido respeito, claro, a todas as religiões e a todas as tradições, mas muitas vezes isto pode constituir um entrave para que as pessoas Certo. realmente possam aprofundar-se neste tipo de assuntos. E, Hum. e quando vem alguém como tu, Sónia, que vem com esta área e começa a trabalhar com estas coisas e começa a falar destas coisas, isto pode realmente gerar algum, para além dos tabus e preconceitos, pode gerar medo, pode gerar, enfim, uma série de coisas. Embora eu gosto sempre de dizer que às vezes o tabu e o preconceito escondem uma grande curiosidade. Pronto, mas isso é outra. Exato. Então, Sónia, o que eu queria saber é, tu falaste aqui de várias coisas. Uma das coisas também que eu reparo nesta questão da sexualidade, Uhum. e tu já deste várias informações, é que uma das primeiras formas que as pessoas encontram de perceber o que é esta coisa da sexualidade é, por exemplo, através da pornografia, que é uma forma completamente deturpada do que é a Uhum. verdadeira sexualidade. Porque a sexualidade, e tu sabes disto melhor do que eu, é uma coisa sagrada. O nosso corpo é uma coisa Uhum. sagrada. O tocarmos-nos e a intimidade com o nosso parceiro e connosco mesmos são coisas sagradas. E a pornografia deturpa completamente e vulgariza completamente isto. Mas é assim que muita gente tem contacto, ou o primeiro contacto com a sexualidade. Exato. Então, eu gostava, Sónia, de saber de ti, quais é que têm sido os teus desafios neste teu trabalho, de acordo com Hum. base em tudo isto que eu falei, não é? A questão da religião, Uhum. da tradição, a questão da pornografia, de todos aqueles tabus e preconceitos. Como é que tu tens estado a trabalhar numa área tão sensível e tão crucial para todos nós, e como é que tens estado a conseguir afastar estas ervas daninhas e estes obstáculos todos? Uhum. Sim, sim. Essa questão é importante. É assim, existe sim muitas barreiras que têm a ver com a tradição e com a religião. O que eu tenho feito é, para já trabalho com grupos pequenos, ok? Quando faço trabalhos de grupo. Eu dou oportunidade, quer dizer, não faço eu os grupos. Normalmente, agora começamos pronto, agora neste tempo em que temos que fazer este trabalho online, uh, quando alguém vem ter comigo, eu digo, olha, se quiseres juntar alguma amiga, mas alguém com quem tenhas confiança, com quem te sintas à vontade, e é isso que tem acontecido. Porquê? Porque normalmente, quando eu fazia aquelas sessões mais de brincadeira, nas despedidas de solteira, uma das coisas que eu reparei é que havia sempre pessoas que não falavam ou que não ficavam nada à vontade, mesmo com uma coisa que é brincadeira, ok? Que é levada num tom mais de brincadeira e de divertimento. E isto tudo é preciso levar em conta, não é? A sensibilidade das pessoas. Nestas sessões de grupo que tenho feito, que são grupos onde as pessoas se conhecem, ok? E que têm intimidade umas com as outras, mesmo assim há sempre aquelas que estão mais à vontade e aquelas que estão muito pouco à vontade para partilhar, para fazer alguns exercícios e para ir ao fundo da questão. O que eu faço nestes casos é que eu vou fazendo as coisas aos poucos, porque isto do autoconhecimento, por exemplo, se eu disser a uma mulher, não, tens que te masturbar, não é assim, ok? Há pessoas que vão olhar para mim e dizer, não, ou logo dentro da cabeça, podem até dizer sim, sim, mas não vão fazer. Não vão fazer. Porque é isso que está aqui dentro. É que não podem fazer isso, que é contra, portanto, foram assim que foi educadas, porque
não está de acordo com os princípios, porque é pecado, porque todas estas coisas, não é? Então, eu tenho alguns, vão começando, a coisa vai começando aos poucos, vai começando com, olha, vamos começar por fazer um exercício de automassagem, em que vais tocar, vais abraçar o teu corpo, vais-te tocar com a ponta dos dedos, vais, num momento só teu, vais começando, não tem nada a ver, por exemplo, com a área genital. Vais começando, vais tocando os teus pés, as tuas pernas, não é? Despertando essa sensibilidade. E o que eu noto é que mesmo nas pessoas que têm muitas barreiras, quando começam a perceber que é apenas um toque, estão-se a tocar elas próprias, estão-se a abraçar, estão-se a fazer carícias, aos poucos, né, começam-se a libertar e começam a ter curiosidade de avançar um pouco mais para a frente. Não digo que é um problema, mas é delicado abordar estes assuntos, é delicado. E a gente pensa que é só nas pessoas mais velhas, mas por acaso tenho poucas pessoas da minha faixa etária com quem já trabalhei, normalmente são muito mais novas do que eu, e noto que os problemas são exatamente os mesmos. Ok? O tipo de barreiras que têm são exatamente os mesmos. Portanto, isto não é uma questão de faixa etária, é mesmo da educação e de como as pessoas cresceram e aquilo que foram ouvindo. E é preciso tratar isto com delicadeza, ok? Principalmente, por exemplo, vou-te dar um exemplo, eu vejo muitas, nestas minhas pesquisas de informação, vejo muitas lives, por exemplo, do Brasil, sobre sexualidade, sobre sexo. E a forma como se abordam nessas lives estas questões é muito mais aberta. A própria linguagem é muito mais assim, não, coisa. E as pessoas, porquê? Porque as pessoas têm um outro tipo de abertura para ouvir. Não quer dizer que não tenham problemas e barreiras e coisa, também têm, mas têm um outro, já estão habituadas. Eu, por exemplo, aqui, quando falo com as pessoas, se eu for a falar dessa forma tão ok? Se eu for a falar assim tão específica, as pessoas não vou logo criar ali pode despertar curiosidade, mas ao mesmo tempo vai dar medo e as pessoas não chegam perto, ok? Mas é um desafio e é um aprender também todos os dias, Nereida, para mim, porque lidar com pessoas, lidar com o ser humano tem que ser com cuidado e a pessoa tem que ver, somos todos diferentes, então alguém tem que se abordar de uma forma, outra pessoa de outra forma. E é isto que este trabalho é muito gratificante, porque ao mesmo tempo eu tenho que arranjar formas de chegar a toda a gente, ok? Sem ferir nenhuma suscetibilidade, porque também é importante. Eu não posso pôr-me para aqui como, não, tu tens que fazer isto, tens que tocar uma pessoa assim. Não é assim, não é assim, ok? Tem que ser mesmo trabalhado e percebido como é que as pessoas vão enfrentar e vão dar um passo em frente, ok? Também tens muitos casos, por exemplo, no caso de mulheres, tens algumas mulheres que, algumas têm o apoio dos parceiros nisto, e até tenho alguns casais interessados em fazer algumas sessões presenciais comigo, mas a maior parte das mulheres nem sequer partilha com o parceiro que está a fazer isto. O que partilham com o parceiro é que estão a ter aulas para o satisfazer. Ok? Obrigada, Sónia. Olha, eu sou imensamente Interessante. grata por já haverem pessoas como tu, aqui em Moçambique, que abordam este tipo de questões.
porque pronto, eu também sou terapeuta, não sou terapeuta nessa área, mas naturalmente que a sexualidade é uma coisa transversal. E uma coisa que eu tenho estado a ver é que quando a energia sexual, e isto é uma coisa que também gostava que tu falasses um bocadinho, acredito que faz parte do teu trabalho, quando a energia sexual de uma pessoa, e atenção que a energia sexual, quando eu digo energia sexual, eu não estou a falar de sexo, isto também é uma coisa, é um problema, é uma misconception que as pessoas têm. Energia sexual é energia criativa, ok? É o que nos mantém vivos e animados e para a vida, ok? Então, quando a energia sexual de uma pessoa não está em equilíbrio, a pessoa facilmente torna-se violenta, agressiva, depressiva, etc. Então, isto é só para ver realmente como esta questão da sexualidade afeta o nosso ser integral, de forma integral. E como é importante começar a falar sobre estas coisas, não é? E antes de começarmos esta live, conversávamos, Sónia, e eu dizia-te realmente, isto é como tudo, todas as revoluções começaram com alguém visionário, que decidiu simplesmente com uma ideia, com uma iniciativa, e naturalmente há sempre resistência no início, porque são coisas que põem em causa paradigmas, põem em causa crenças, põem em causa costumes e hábitos, mas que provavelmente já não nos servem, são obsoletos. E é preciso começar a questionar estas coisas, é preciso começar a ver. É assim, eu tinha um professor na faculdade, ele era uma pessoa super aberta, assim, ele dizia-nos sempre: nós somos seres sexuais da cabeça aos pés. Nós somos... E havia lá muita gente que ficava escandalizada. Tipo, mas o quê? E era um senhor já de meia idade. Mas é assim, mas porquê que as pessoas ficam tão escandalizadas com um assunto que é tão natural, não é? Mas pronto, já estivemos aqui a falar um bocadinho a questão da religião, a questão das tradições, etc. Mas é importante começarmos a falar sobre isto. E ainda bem, Sónia, que já há pessoas como tu a fazer este trabalho. E houve uma questão que tu falaste, eu quero já abrir também a sessão para os participantes, para poderem colocar questões e partilhar. Uma questão que tu falaste, por favor, podem colocar os vossos microfones no mute, por favor, obrigada. Houve aqui uma questão que tu falaste que eu achei muito importante, que é, muitas vezes as mulheres não partilham com os parceiros o que é que estão a fazer contigo, né? E dizem que eu estou a fazer um trabalho que é para te satisfazer. Ou seja, ainda há muito esta concepção, não é, de que esta coisa da sexualidade é para a mulher aprender a como dar prazer ao homem, não é? Ou seja, não há reciprocidade. Isto é mau, não é? Então, a minha pergunta agora é, e é uma pergunta que eu faço a ti, também vou estender para os participantes e para quem quiser, como é que podemos começar a incluir os homens neste tipo de coisas? Seja a nível da sexualidade das mulheres, empoderamento das mulheres, porque falar sobre sexualidade a uma mulher e permitir que ela faça com que todas aqueles tabus e preconceitos que ela sempre teve se desvaneçam, é empoderá-la. Vamos a empoderá-la. Né? Mas como é que podemos começar a trazer os homens para este processo? Porque uma coisa que eu vejo é que realmente os homens têm estado um bocadinho a ser postos à parte. E isto não é também muito positivo. Sónia, como é que tu vês, isto é para a Sónia e também é para os participantes, para quem quiser falar, como é que nós podemos começar a incluir mais os homens nestas coisas? Que é muito importante. Ok? E muito obrigada por todos que já entraram aqui na conversa. Ok, olha, é importante sim. Aliás, é crucial, porque num casal, não só casados, mas parceiros, companheiros, se os dois não estiverem na mesma página, nunca nada vai funcionar. A mulher pode fazer o trabalho que quiser, mas se o parceiro não estiver a saber aquilo que ela está a fazer e a acompanhar, as coisas não vão funcionar. Então, eu acho que incluir o parceiro é para as mulheres que procuram. Ok? Primeiro, as mulheres que procuram isto de satisfazer melhor o parceiro têm que perceber que elas só vão satisfazer o seu parceiro quando elas se satisfazerem a elas próprias. Quando elas tiverem o conhecimento do seu corpo. Quando elas souberem exatamente como é que querem ser tocadas, como é que gostam que as coisas aconteçam. E depois elas têm que
comunicar. Porque assim, muitas vezes o que eu percebo é que existem alguns casos, sim, em que o parceiro não é uma pessoa aberta e acessível, ou também tem muitos problemas, algumas barreiras que são mesmo, depois são, intimidantes. Mas muitas vezes somos nós mulheres que temos na cabeça que não podemos falar sobre aquele assunto com o nosso parceiro. Ok? Porque nós temos esta coisa também dentro da nossa cabeça, que falar sobre sexo é um problema. Mesmo quando estamos a procurar para satisfazer o parceiro, também não falamos sobre isso. Ok? Há uma frase interessante que eu, há um tempo, numa live, alguém disse, eu agora já não me recordo onde é que foi, mas foi uma live do Brasil, em que diziam que o pênis não tem a função natural de provocar o orgasmo na mulher. O único órgão que tem a função natural de provocar o orgasmo na mulher é o clitóris. É uma coisa para pensar, é uma realidade, porque a mulher tem este órgão que a única função é dar prazer. E se a mulher não sabe isso, se a mulher não percebe isso, o seu parceiro também não vai perceber. Há mulheres que têm sorte porque encontram um parceiro que já sabe isso. Ok? Mas aqueles que não sabem, se não for ela a dizer, se não for ela a comunicar, a dizer que, olha, eu quero que tu me toques aqui e desta forma, ele não vai saber. E é interessante que, da minha experiência, quando uma mulher começa a comunicar com o parceiro e a dizer como é que ela gosta de ser tocada, inclusive fazerem massagens em conjunto, um ao outro, fazerem inclusive masturbações em conjunto, ok? O prazer aumenta muito para os dois, porque o homem, e se há homens aí, espero que confirmem aquilo que eu estou a dizer, ou deem a sua opinião. Os homens têm muito mais prazer quando percebem que a mulher, quando sentem que a mulher está a ter prazer. Ok? Quando eles sentem no corpo da mulher, porque isto do prazer e dos sentidos, todo o nosso corpo, a nossa pele, quando nós realmente estamos a ter prazer, homem ou mulher, é transparente. É uma coisa que tu não consegues esconder, porque está ali. Ok? É muito diferente de fingir, é muito diferente de, ok, vim, tive um orgasmo. Não, quando a pessoa tem realmente. Então, eu acho que incluir os homens neste processo, sim, e nós mulheres é que temos um papel preponderante nisto, ok? Que é comunicar, falar. E não é fácil, eu sei que não é fácil para muitas, mas é esta caminhada de começar, ok? Começar a olhar para o nosso corpo, começar a perceber o nosso corpo e perceber que nós temos que falar sobre este assunto com os nossos parceiros. Porque assim vamos aumentar a intimidade, vamos aumentar a conexão e é um mundo que se abre. É um mundo que se abre. Boa, Sónia, muito obrigada. Olha, temos aqui já alguém que quer falar, então, Pedro, olá. Olá, Pedro. Olá, Nereida. Olá, Sónia. Em primeiro lugar, e olá a todos os ouvintes. Eu acho que é um tema bastante pertinente e queria só comentar esta questão da parceira falar e dizer exatamente onde é que ela gostaria que o homem tocasse, para explicar algo que eu próprio passei por isso, que é uma questão que tem muito a ver com os bloqueios que eu tenho e tem muito a ver com o ego que eu também tenho, que é esta coisa. Obviamente, neste momento, posso dizer que já ultrapassei isso e estou numa fase que realmente já me sinto mais à vontade quando a minha parceira
diz onde é que ela gostaria de ser tocada, mas inicialmente era algo que eu reagia muito mal, porque era como se eu tivesse a interpretar que estava a falhar no meu processo de, entre aspas, da macheza, né? E obviamente isto depois acabava por afetar aquilo que era o desfrutar do processo de, na realidade, de fazer amor, né? Então, queria só ressalvar esse ponto, que depende bastante também dos bloqueios que nós próprios temos e do ego que nós homens temos, porque nós, obviamente, acredito que nós vivemos numa sociedade extremamente machista e que a mulher expressar exatamente aquilo que ela quer é visto como algo, eu diria, se calhar em alguns círculos, inaceitável. É. Obrigada, Pedro. Muito obrigada, Pedro. Alguém mais gostava de falar ou colocar alguma questão, partilhar alguma experiência? Fiquem à vontade. A sessão está aberta. Theo. Ok, eu vou dar a palavra a Theo, depois a Célia, está bem? Theo? Sim, boa noite. Olá, boa noite. Alô, boa noite. Eu gostaria de comentar sobre a questão que a Nereida fez, sobre como podemos trazer os homens para essas conversas, não é? Eu acho que ainda é uma coisa muito complicada de se conseguir, mas não impossível, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou muito sincera. Quando a coisa não está bem, eu digo que eu não gostei, porque aconteceu isto e aquilo, com o objetivo de as coisas melhorarem para o meu lado e para nós os dois, né? Mas na sociedade em que nós nos encontramos, o que acontece é que às vezes as mulheres têm medo de, ou as mulheres que tentam dizer isso, né? Que conseguem. O receio é como é que ele vai receber essa preocupação. Porque na cabeça de muitas pessoas é dever da mulher servir o homem. Então, se ela reclama, não devia ser ela reclamar disso. Então, eu acho que também tem a ver com a educação, tem que se mudar alguma coisa na educação que nós estamos nos meninos, não só olhar o sexo como uma coisa que deve dar prazer a ele, mas também que é uma coisa mútua, não é? Que sexo é respeito um pelo outro. Então, eu acho que é uma coisa que é um trabalho que grande de se fazer para trazer os homens a essa conversa. É assim como eu penso. Obrigada. Muito obrigada, Theo. Eu gostava também de dar a palavra a Célia. Célia? Sim, Célia Macam? Podes falar? Obrigada, Nereida. Eu queria primeiro dar os meus parabéns ao Pedro por ter falado de uma coisa que, como é que eu digo, é um problema real. E ouvir isso da boca de um homem, para mim, é o máximo mesmo, porque a maior parte não mostra essa vulnerabilidade, essa fraqueza que tem. Então, queria dar os parabéns e realmente desejar que ele continue a trabalhar nele mesmo para ultrapassar completamente essa barreira e que tenha encorajado outros homens a fazer o mesmo trabalho. Segundo, queria pedir à Sônia, eu nunca tinha ouvido falar da Sônia nem do trabalho dela, e a primeira coisa que me fez, confesso que decidi participar do encontro porque vi que ela é instrutora de pompoarismo. Eu procuro há tanto tempo um instrutor acessível, moçambicano, alguém com quem eu possa realmente, enfim, não fazer o curso pela internet. E fiquei muito feliz de saber que afinal existe. Sônia, divulgue mais o seu trabalho e não fale só de pompoarismo. Escreva qualquer coisa que apele também ao público masculino, porque eu tenho a certeza que há muitos homens que querem aprender alguma coisa, mas sempre que ouvem falar de cursos, de qualquer coisa relacionada com sexualidade, o público-alvo, na maior parte dos casos, é mulher. Então, publicite o seu trabalho e faça cursos para homens, diga mesmo, é para homem.
que eu acho que isso vai ajudar muito a mudar as coisas, os conceitos, os preconceitos. Obrigada. Muito obrigada, Célia. Temos um bocadinho sobre esta questão, não é? Que a Célia acabou de colocar e que é muito importante, que é os cursos para os homens também, não é? Sim, 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 sim. Olha, obrigada a todos que contribuíram. Célia, nós vamos ter outra conversa especificamente sobre o pompoarismo em agosto. Acho que é dia 6, não, Nereida? Penso que é. Não te estou a ouvir. Sim, sim. Oba, estou feliz de Ok. estar. No dia 6, e posso adiantar já que os cursos de pompoarismo não são só para mulheres. Eu estou a preparar um curso de pompoarismo também especificamente para homens. É um desafio bastante, porque sei que quero ver como é que vai ser a aceitação. Estão aqui alguns homens, ainda bem, que me estão a ouvir. No dia 6 eu vou falar especificamente só de pompoarismo aqui numa live. Mas eu depois posso deixar também o meu contacto, o endereço das minhas páginas, onde tenho escrito algumas coisas sobre isto. Está bem, Célia? Ótimo, obrigada. Eu fico à espera. Ok. Sim, Sónia, depois eu vou-te pedir para deixares aí no chat os teus contactos todos, as tuas páginas, Sim. para que as pessoas possam depois falar contigo, está bem? Porque realmente, Tá. ainda bem que temos aqui no grupo tanta gente interessada. Uhum. E pronto, e temos também um bom número de homens, isso já mostra que realmente já está a começar a haver uma abertura, ainda que tímida, mas já está a começar a haver uma abertura também dos homens. Isto é uma coisa que eu defendo sempre. Okay? Eu sou mulher, naturalmente que eu compreendo que, como mulheres, nós estivemos muito tempo reprimidas e oprimidas e que é preciso realmente mudar, mas os homens vão sempre fazer parte da nossa vida. Isto não vai mudar. Eu não quero que mude, ok? Porque não tem de mudar. Eu acho que o homem e a mulher têm de ser parceiros, não têm de ser rivais, não têm de estar em conflito, têm de ser parceiros e têm de crescer juntos. Portanto, cada vez mais é importante realmente começar a envolver os homens. Muito obrigada a todos que já participaram, obrigada Pedro também realmente pela tua coragem, pela tua vulnerabilidade como homem. E pronto, e gostávamos também de ouvir os outros homens do grupo, se tiverem também alguma questão ou alguma experiência que gostariam de partilhar também, fiquem à vontade, está bem? E pronto, podem interromper-nos a qualquer momento para falar, porque a sessão já está aberta, está bem? Então, alguém mais quer falar? Acho que não. Sónia, então talvez continuando um bocadinho com a conversa, não é? Acho que podemos continuar. Sim. E depois quem quiser falar pode nos interromper a qualquer momento. Obrigada. Sim. Sim, falando agora um pouco sobre, acho que é Theo, não é isso que falou? O que ela abordou é bem verdade, o Pedro também falou um pouco disso, que realmente nós vivemos numa sociedade ainda muito machista. E muitos homens, quando confrontados, quando uma mulher lhes diz que, olha, eu não estou a ter prazer, eu gostava que tu fizesses assim, levam a coisa como um ataque à sua macheza, ao seu ser homem. Isto acredito que não é só aqui em Moçambique, é no mundo em geral, ainda existem, porque foi a educação, tem a ver com muita coisa que vem muito atrás, gerações e gerações. Mas a verdade é que, por algum lado, a gente tem que começar. Ok? O que eu incentivo nas mulheres que vêm ter comigo, aquelas que têm problemas em comunicar com o marido, o que eu começo a incentivar é, olha, em vez de falar, se tens tantos problemas em falar e em comunicar diretamente e achas que a reação não vai ser boa,
começa por implementar algumas coisas diferentes, ok? Um dos exercícios que eu faço para o autoconhecimento corporal é a massagem, automassagem. Eu tenho uma automassagem guiada para o toque, para a mulher se começar a tocar e a perceber o seu corpo. E depois de fazerem uma vez ou duas, eu dou a sugestão, por exemplo, que olha, agora faz mesmo esse tipo de massagem ao teu parceiro. Tenta despertar nele outras sensações, ok? Um pouco diferentes. Que é para ele perceber, e nesse contexto, se tu perceberes que a abertura dele, que ele está surpreendido por aquilo que ele está a sentir, então já é uma forma de abordares o assunto. E de dizer que, olha, eu estou a fazer isto e estou a descobrir outras respostas no meu corpo e estou a descobrir que o meu corpo reage desta e daquela forma. E se calhar agora tu podias fazer o mesmo a mim, isto que eu te estou a fazer. Ok? Porque há formas da gente ir, não é? Desbravando a coisa. Outra coisa é que eu tento e gostaria muito, era que viesse o casal, ok? Mas existe ainda muita muita barreira nisso, mas vou continuar a torcer por aí, que é para as pessoas perceberem que isto tem a ver com o bem-estar em todas as áreas da vida, ok? Quando nós estamos bem com o nosso corpo, em tudo, ok? Tudo o resto também corre muito melhor. E quando temos uma relação sexual saudável, tudo o resto também corre muito melhor, certo? Alguns exercícios que eu gostaria aqui de vos passar, que fazem parte do autoconhecimento corporal e que acho que são muito importantes. Vou começar a especificar isto para homens e para mulheres. Por exemplo, olhar para o espelho. Mas não é olhar para o espelho daquela forma de olhar para o espelho como a gente olha todos os dias de manhã, quando estamos a arranjar-nos para sair ou quando vamos sair à noite para pôr make-up ou para ver se estamos bonitos e bem penteados. Não. É tirar a roupa, olhar para o espelho, contemplar o corpo. Ok? Olhar para o próprio corpo. E apreciar. Aceitar, porque muitas pessoas também têm o problema de aceitar o próprio corpo e de se aceitar como são. E isso é uma parte muito grande para o nosso autoconhecimento corporal. Ok? Olhar para o espelho, contemplar, como eu digo. Contemplar, não é só olhar para a imagem, é contemplar. Ver como é que são as pernas, como é que é isto, como é que é aquilo, tocar. Okay? É um exercício ótimo. Toda a gente devia fazer isto uma vez por semana, duas, se quiserem fazer todos os dias, ótimo. Porque também é aquele momento em que a pessoa pode estar ali a olhar para o espelho e a dizer: uau, gosto de que vejo, gosto de ti. Ok? Fala com ela própria. Outro exercício, este especificamente para as mulheres, mas também para os homens. Este eu falo para as mulheres porque a área genital precisa de um pouco mais, de uma outra forma de ver. Então, todas as mulheres devem ter um pequeno espelho, ok? Devem ter um pequeno espelho e devia fazer parte da rotina mensal de uma mulher, pelo menos uma vez por mês, olhar para a sua área genital. Isto não tem a ver com sexo, isto tem a ver com cuidar do nosso corpo. Assim como a gente tem que fazer o exame da mama de vez em quando, não é? Por causa do cancro da mama, de ver caroços, é muito importante nós pegarmos um espelhinho e olhar para a nossa vulva, ok? E ver bem, andar ali um pouco com os dedos, abrir, ver se está tudo ok, se não há nada de diferente, se não há nenhuma ferida, se não há nenhum caroço, se não há... contemplar também. Isto também é muito importante. Há muitas mulheres que nunca fizeram isto. E
É como eu digo, não é só para conhecer o corpo, mas é também por causa da saúde. Que é importante fazer este exercício. Outro exercício que eu vou dar uma dica aqui é este que eu estou sempre a repetir, da automassagem, o autotoque. Tá? A gente tocar-se. Quantas vezes a gente toca a nós próprios? Mas tocar estilo acariciar. Se nós formos a olhar, se calhar são muito poucas vezes, né? Que ficamos ali, fazemos uma festa, abraçamos, fazemos assim uma massagem suave a nós próprios. Isto aqui pode ser, e não estou a falar só de mulheres, estou a falar de homens também, porque é importante. Okay? É importante para perceber a sensibilidade do nosso corpo. Quando eu falava há bocado de a masturbação, pelo menos eu acho que a masturbação não tem que ser só a manipulação dos órgãos genitais. A masturbação a gente pode fazer no corpo inteiro, que é o quê? É perceber a resposta do nosso corpo ao toque. E com isto de arranjarmos um tempo, por exemplo, um dia em que temos um tempo para fazer um banho assim mais demorado e ficar ali, ter um óleo ou ter um creme em que a gente passa, ou depois do banho a pôr o creme, ou então mesmo com um óleo de massagem no momento que a gente arranja, ficar ali a tocar a pele e a perceber, de repente estás a perceber que, uau, quando eu toco aqui na perna, a sensação que eu tenho. Ou quando eu toco nesta zona, que sensação que eu tenho. Porque se nunca fomos tocados assim, não vamos perceber que o nosso corpo responde daquela forma, ok? Porque não precisa só, o prazer não está concentrado só nos órgãos genitais. O maior órgão que a gente tem no corpo é a pele. Ok? Então, é um exercício também muito bom. E este exercício é muito interessante quando é feito a dois. É muito interessante quando é feito a dois. Ok? Não estou a falar de ato sexual, estou a falar apenas de carícias. De fazer uma massagem conjunta, de se tocarem, do casal se tocar um ao outro assim de forma suave. Okay? Ir descobrindo sensações. É um exercício muito bom também. Para isto do autoconhecimento corporal. Sem Não sei se dúvida. mais alguém quer falar. Sim, a sessão está aberta, sintam-se à vontade, por favor, para falar, colocar alguma questão. Eu só queria talvez comentar um bocadinho a Sónia. Realmente estes exercícios que tu deste são, por acaso, são exercícios que eu faço comigo mesma, ok? Como terapeuta, eu pronto, tenho de fazer, porque depois também, para que a gente esteja aberta a explicar isto às pessoas, temos que começar connosco. Isto para mim é o princípio. Exato. Então, e realmente eu noto uma grande diferença de quando eu não fazia e de quando comecei a fazer, não é? O tocar-me, o dar-me prazer, etc. E quando estou sozinha a perceber o que é que me dá prazer e quando estou com o parceiro é muito mais prazeroso. É realmente muito mais prazeroso. Então, eu realmente recomendo que todas as pessoas, homens, mulheres, não interessa o género, comecem realmente a explorar, porque é muito importante. E a nossa pele está aqui para isso, a ser explorada ao máximo por nós, pelo nosso parceiro. E começarmos Sónia, também queria falar um bocadinho da questão do nosso corpo e da nossa sexualidade serem algo sagrado. Começarmos a encarar o nosso corpo e a nossa sexualidade como realmente coisas sagradas, que nós temos de ter cuidado, ter carinho, ter amor. Começarmos a tocar-nos realmente com amor. Então, deixarmos um bocadinho aquela ideia de que o nosso corpo é só para procriar, que durante muito tempo foi essa a ideia que nos colocaram, principalmente a nós mulheres, que vocês foram feitas para procriar, e começamos a perceber que o nosso corpo é um mundo, é um tesouro a ser descoberto. Então, pronto, realmente isto pronto, só queria fazer este comentário porque eu tenho sentido isso muito mesmo e tenho passado isto para muitas pessoas e fico imensamente, pronto, fico triste, mas também, pronto, tenho aí uma responsabilidade de passar a mensagem. Quando, por exemplo, uma amiga me diz,
por exemplo, que é casada já há muitos anos e que nunca teve um orgasmo, ou que nunca sentiu prazer, ou que nunca se tocou, ou que nunca se masturbou. E eu começo a pensar, puxa, realmente é preciso realmente nós começamos a falar sobre estas coisas e fazer perceber às pessoas que elas têm todo o direito de se tocarem, de terem prazer, de se darem prazer e de darem prazer ao parceiro. Então pronto, era só mesmo para fazer este comentário. Por favor, fiquem à vontade para falar. Nós temos temos bastantes participantes. Esta conversa foi a conversa com mais participantes. Então só para vermos como este tipo de assuntos mexe com as pessoas. E pronto, e ainda bem que temos aqui imensas pessoas. Então, Sónia, tens aqui alguma coisa para... E contigo, Sónia, já agora, contigo, como é que isto tem estado a impactar a tua vida? Como mulher, tu és, como é que isto tem estado a impactar a tua vida? É assim, Nereida, de uma forma muito positiva. Eu também, como disse, tenho 5 filhos, casei muito cedo, com 19 anos, uma vida tranquila e feliz, mas a nível sexual passei por muitos altos e baixos. E nós mulheres, por exemplo, a maternidade. A maternidade é um assunto no sexo para muitas mulheres. Há muitas mulheres que ficam com falta de líbido, de vontade. Não só, às vezes, porque as transformações no corpo durante a gravidez são grandes, no parto também, porque às vezes é uma agressão muito séria mesmo no corpo, que depois ele tem que recuperar. E outras vezes também porque os filhos, quando são pequenos, sugam a energia, muda completamente a vida, altera toda aquela rotina do casal e leva a muitos problemas a nível sexual. E eu passei por tudo isso. Eu acho que eu descobri realmente a minha sexualidade a sério depois dos 40 anos. Okay? Foi quando eu comecei a ouvir mais o meu corpo, a perceber mais o meu corpo. E quando eu comecei a entrar neste mundo de dar estas sessões, fazer tudo isto, e comecei a experimentar em mim também, não é? Toda a pesquisa que eu fiz, todas as formações que eu fiz, comecei por fazer comigo. E isto trouxe-me um outro mundo, uma autoestima muito maior, ok? Um respeito pelo meu corpo também, muito maior. Porque é engraçado, quando tu começas a explorar o teu corpo e a perceber como é que ele responde e tudo mais, também começas ao mesmo tempo a perceber que algumas atitudes que tu tens agridem o teu corpo, a tua saúde, tá? A perceber que é bom quando eu faço algum tipo de exercício, tá? O exercício também aumenta a minha libido, a minha vontade. É bom quando eu bebo mais água, é bom quando eu não, por exemplo, não fumo tanto. Eu já fui uma grande fumadora, agora já deixei de fumar há um tempo. Então, há uma série de coisas que isto traz, e a nível sexual, acho que é uma libertação muito grande, porque eu hoje em dia sei exatamente aquilo de que gosto e como quero. Tá? E tenho prazer, posso dizer que tenho prazer sempre. Tenho prazer sempre. E a nível de gratidão pelo trabalho que eu faço também, porque tenho tido algumas reações de clientes minhas que de vez em quando eu recebo umas mensagens que me deixam uau, no céu. Há uns tempos tive uma rapariga que ela, quando começou as sessões comigo, era muito recatada, tímida, nem falava muito. Depois, quando começámos fomos fazendo as sessões aos poucos, era um pouco de pompoarismo e depois disto do autoconhecimento, e comecei-lhe a mandar os exercícios, isto da automassagem, do toque, de se olhar ao espelho, coisas que ela nunca tinha feito.
E um dia recebi uma mensagem dela em que ela me dizia: Sónia, eu não sabia que eu me podia dar prazer. Eu estou no céu. Eu nunca tinha sentido isto na minha vida. E depois ela pôs, sabes que eu tenho uma educação muito religiosa. Eu fui educada de uma forma um pouco severa e nunca tinha pensado sequer nesta possibilidade de eu me poder dar prazer. Então são este tipo de coisas que fazem deste trabalho uma coisa muito gratificante e me tornam cada vez mais certa que eu estou no caminho certo e eu estou a fazer aquilo que eu tenho que fazer e com vontade de passar mais às pessoas e de ajudar os outros também. Boa, Sónia, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu trabalho bonito, maravilhoso e que continues sempre. Então, e o que é que as pessoas precisam de fazer para participarem nas tuas sessões? Como é que tens feito? Acho que há muita as gente... pessoas podem entrar em contato comigo. Isto é assim, o que eu faço primeiro, eu tenho primeiro uma conversa com as pessoas que querem os meus serviços e perceber o que é que elas querem exatamente, tá? Quais são os problemas, ou se querem só por curiosidade, ou se realmente têm um problema que querem procurar alguma ajuda. Tá? E a partir daí eu faço a proposta das sessões, mas eu normalmente, tirando o pompoarismo, que também é feita um primeiro teste para ver com cada um como é que vão ser os exercícios, mas que depois normalmente há uma sequência e um planeamento que é muito similar. O resto depende daquilo que a pessoa está à procura. Ok? Eu primeiro tenho que ter a conversa com a pessoa, e depois preparo as sessões e vamos de acordo com aquilo que é necessário fazer. Yeah. Em alguns casos, eu já tive um caso de uma rapariga que me procurou e depois de algumas sessões eu percebi que havia algum trabalho mais a fundo a fazer, que já não tinha a ver muito com a minha área, teria que ser mesmo, podíamos trabalhar em conjunto, mas ela teria que procurar também um outro tipo de terapia, ok? Porque havia muita coisa ali dentro que não era isto que ia resolver os assuntos dela, então estamos a trabalhar as duas coisas em conjunto. Então depende... O mais importante é contactarem-me e dizerem-me aquilo que realmente querem, a gente conversar e depois a partir daí. Estas sessões de autoconhecimento corporal falam muito incluo também falar sobre como funciona o corpo, um bocado da anatomia, porque é muito importante também nós sabermos como é que funciona, conhecer o nosso corpo, saber como é que funcionam os nossos órgãos, ok? E tenho tirado também, estou a fazer algumas sessões baseadas em Tantra, em massagens tântricas, que é uma outra área que eu gosto imenso e que estou a ver se também consigo formar-me nessa área, mas já tenho tirado muita coisa daí para aplicar, ok? Nesta coisa do autoconhecimento corporal. E estou aberta a mulheres, homens, casais, seja o que for, tudo é tratado de uma forma muito sigilosa, com muita privacidade e tranquilamente. Maravilha, Sónia, obrigada. Olha, eu vou-te pedir para deixares aí os teus contactos, pode ser? Aí no chat? Vou deixar, sim. Para quem quiser, depois poderá contactar a Sónia para então fazer as sessões, está bem? Alguém mais quer partilhar alguma coisa? Ainda temos pessoas a entrarem? Já estamos a sério? A uma hora, já estamos a uma hora da conversa, mas ainda temos pessoas a entrar, é bom sinal, muito bom. Não, este tipo de assuntos realmente é importante começarmos a falar, então... Alguém mais quer partilhar alguma coisa? Quer fazer alguma questão? Temos aqui, temos 30 tirando eu e tu, são 28 pessoas. Temos aqui 28 pessoas. Alguém quer fazer alguma questão? Olha, eu tenho uma questão para fazer. E Ruíno?
Sim. É assim, realmente conhecer o nosso corpo é muito importante, mas acho que a mente também é que comanda o nosso corpo, né? E queria muitas vezes, por causa dos nossos problemas sociais, problemas no emprego, digamos, a gente muitas vezes não consegue chegar a casa e conectar-se com a nossa parceira e termos uma relação tranquila. Então era importante também perceber esta questão de como a gente pode gerir esta questão do controle mental para podermos realmente ter uma relação mais tranquila com a nossa parceira, né? Obrigada, Rui. Muito obrigada pela questão. Sónia? Sim, Sónia. Sim, sim, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, sorry. Olá, Rui, boa noite. A questão é como a gente já tinha conversado aqui, é preciso, eu acho que acima de tudo, é preciso haver muita comunicação, ok? Entre um casal. Há muitas coisas, é certo que há muitas situações que interferem na nossa vida a dois, os problemas do dia a dia, o que vem do exterior, a parte da nossa educação, aquilo que a gente traz e, claro, aquilo que está aqui dentro da nossa mente. Mas isto tem que haver um esforço a dois. Eu acho que é muito importante quando as pessoas já têm a percepção, ok, que todas essas coisas influenciam na vida de um casal. Todas as coisas influenciam, todas essas coisas. Quando a pessoa já tem a percepção disso, eu acho que já é uma parte do caminho, já existe uma abertura para que isto, para pôr as coisas, para andar no melhor caminho. É importante comunicar. E comunicar tudo, porque, por exemplo, se há um casal e se as coisas não estão a andar bem fora de casa ou no trabalho, existe muita pressão, existe isso, e a pessoa chega a casa e não partilha isso, e só está a descarregar, ok? E gera-se ali uma coisa que não vai ter fim, é uma bola de neve que vai levando, vai levando, vai levando, vai crescendo, vai ficando cada vez maior. É preciso partilhar, é preciso haver tolerância, ok? É preciso a pessoa chegar e dizer, olha, passa-se isto, isto e isto, eu não estou com cabeça, ou a minha cabeça está a ficar às voltas. Enquanto não houver comunicação, se não há esse tipo de comunicação entre um casal, as coisas não vão andar da melhor forma. Não vão andar da melhor forma. E isto a todos os níveis, não é? Porque depois reflete-se em todas as áreas da vida. Isto reflete-se em todas as áreas da vida. Mas o que é importante é ter a percepção disto e começar a falar sobre o assunto e partilhar, porque isto, num casal, o mais importante, o que é muito importante é a intimidade que se cria. E a intimidade não é só, a gente não está a falar de sexo quando fala em intimidade, a gente está a falar de tudo o resto, não é? O parceiro tem que ser o melhor amigo. Tem que ser aquela pessoa com quem a gente partilha os problemas, porque a gente partilha a vida, a gente vive debaixo do mesmo teto. Então, se a gente não partilha as nossas preocupações, os nossos problemas, as coisas não vão andar, porque o outro não sabe ou entende de uma ou outra forma e as coisas nunca vão andar de boa forma assim. Eu acho que, para mim, a comunicação é o mais importante e é aquilo que eu percebo que atrapalha muito, muito a vida a dois. A comunicação. Obrigada, Sónia. Eu gostava talvez só de comentar também um bocadinho esta questão do Rui e falar um bocadinho de, muitas vezes em relação aos casais, não é? Que já estão, por exemplo, há muitos anos, não é? Relacionamentos já de muitos anos
Eu ouço muito de amigos e também de alguns clientes coisas como eu já não sinto, já não há aquela magia, já não há aquele tesão, já não é aquela excitement, não é? E pronto, e realmente o que tu dizes é verdade, é que é um trabalho que tem que ser feito pelos dois, não é? Porque o relacionamento é feito por duas pessoas e realmente se há uma pessoa que está sozinha a puxar o barco, chega uma altura que vai dar, tem de ser realmente os dois. Então, e pronto, e esta coisa dos relacionamentos de chegarem a um ponto em que já não estão a funcionar e o sexo já não está bom, a sexualidade entre o casal já não está boa, às vezes realmente é isto, é para além da questão da comunicação, pode haver talvez um que está a fazer mais esforço que o outro e depois ressente-se, etc. Realmente é importante haver esta comunicação. E Sónia, tu tens tido algum tipo, assim, naquilo que é o teu trabalho, tens tido assim alguma experiência deste tipo e que tipo de conselhos ou que tipo de dicas é que tu costumas dar às pessoas e aos casais sobre isto? Que tem muito a ver com a sexualidade também, não é? Tem muito a ver com a sexualidade e com o conhecer-se e conhecer o parceiro, etc. Exatamente, com conhecer. Neste caso, é assim, Nereida, por acaso, eu, de pessoas que já estão, de casais que estão com muitos problemas já devido a muitos anos em conjunto, a uma rotina do dia a dia, o que eu noto é que chega a um ponto em que as pessoas, mesmo num casal, não é? Estamos a falar de casais agora, as pessoas vão mudando ao longo dos anos, toda a gente muda. E o que acontece muitas vezes nos casais é que as pessoas mudam naturalmente, porque o ser humano vai, não é? vai vivendo e com os aprendizados que tira da vida, vai mudando a sua forma de ser e de estar. O que acontece muitas vezes é que um casal mudam assim. Um para ali, um para ali. Ok? E que já não estão aqui os dois em conjunto. Estão assim. Muitas vezes o que acontece também é, por exemplo, quando o casal começa a vida em conjunto, há muitos projetos. Há muitos projetos em conjunto, há muitas coisas para construir e para estar. Depois, quando chega um ponto em que essas coisas já estão atingidas, ficam só os dois. É como os casais que os filhos crescem e saem de casa. Então ficam os dois. E o que acontece muitas vezes é que essas pessoas já não sabem o que dizer uma à outra. Porque foram-se absorvendo por aqueles projetos, não é? E por a forma de estar e viver, e deixaram de se conhecer e de estar. Às vezes é difícil as pessoas voltarem a encontrar-se, se cresceram de uma forma muito diferente de um para o seu lado. Mas, mais uma vez, o mais importante é a comunicação. Se as pessoas não falarem, não vão conseguir entender-se. Aquilo que eu tento fazer pelo menos já tive um caso assim, é comunicar, falar, perceber, mas isso tem que ser feito, o que eu aconselho nesses casos, tem que realmente, se houver vontade, tem que haver vontade das duas partes, ok? Tem que haver vontade das duas pessoas. Mas e quando há vontade das duas pessoas, as pessoas têm que procurar ajuda, porque é importante também perceber, nós precisamos de ajuda, muitas vezes precisamos de ajuda na vida, é preciso perceber isso, e procurar em conjunto essa ajuda para resolver esses problemas, ok? E para ajudarem-se, para comunicarem, para perceberem em que patamar cada um está e voltarem a encontrar-se. É esse o conselho. Obrigada, Sónia. Obrigada a todos os participantes pelas questões. Sim, Sónia, diz. Diz, Sónia. Não, e isto é para todas as áreas. Falavas muitas vezes, os casais chegam a um certo ponto em que a nível sexual, voltando a falar de nível sexual, também já estão
Porque, quer dizer, a paixão, aquelas borboletas na barriga, aquilo existe durante um tempo, não é? Mas depois passa, é natural que passe, porque as pessoas vão-se, não, já se conhecem, já passou aquela época, coisa, mas as pessoas podem se reinventar, ok? E podem procurar formas de ir desenvolvendo, voltar a encontrar outras formas, não aquilo que tiveram quando se conheceram, porque isso provavelmente foi uma sensação única, aquilo que ficou lá, mas procurar outras talvez até melhores. E a nível sexual também é muito assim. É por isso que é importante conversar, buscar maneiras de se encontrarem melhor, de melhorarem a intimidade, ok? E para isso, volto mais uma vez a dizer, a comunicação e a conversa é muito importante. É muito importante. Era isso. Obrigada, Sónia. Bem, nós já estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Queres queres fazer alguma consideração, alguma coisa final queiras deixar? E quem quiser ainda falar também pode falar, fica à vontade. E bem-vindos aos que entraram depois. Já estamos no final, mas ainda podem falar se quiserem. O que eu queria dizer, olha, é que, bom, Nereida, foi ótimo, a conversa foi ótima, eu fico muito feliz de tanta gente estar aqui, tanta gente ter participado e falado. É muito bom que as pessoas comecem a falar mais sobre este assunto, deixando de lado os tabus, as barreiras, procurando mais informação, conversando, porque isto de autodescobrimento, não só corporal, mas o autodescobrimento, nós como pessoas, é muito importante no mundo hoje em dia. É uma elevação do ser humano, não é? O ser humano está a crescer como ser, a atingir outros. E é muito importante isto. Eu acho que temos que falar mais sobre estes assuntos, entre amigos, entre família. Para aqueles que têm filhos, é importante ser abertos com as crianças em relação a estes assuntos da sexualidade. É muito importante. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, podem ter os seus, mas pensem assim, os problemas que eu tenho em abordar este assunto e aquilo que me causaram na vida, eu quero que os meus filhos não tenham tanto esse tipo de problemas. É importante falar com as crianças para mudar também, como dizia, penso que foi a Célia que falou há bocado, não é? Que os homens, por exemplo, ela estava a falar dos homens que são educados, como é uma educação muito machista. Nós podemos mudar um pouco isso. Nós podemos mudar e acho que nos cabe a nós mudar, porque não há outra mudança, não é a sociedade que vai mudar ou o Estado que vai mudar essas coisas, né? Temos que ser nós como indivíduos que vamos mudar isto e temos que conversar mais sobre este assunto e procurar informação e abrir-nos para essas coisas. Eu estou disponível para quem me quiser contactar, deixei o meu número aí no chat. Se quiserem conversar comigo e saber mais sobre aquilo que eu faço, estou disponível. Tá? Como já disse, homens, mulheres, casais, estou absolutamente disponível para conversar. Obrigada, Sónia. Bem, eu vou dar aqui a palavra ao Pedro, que ele ainda quer falar. Sim, Pedro? Obrigado e só dizer à Sónia que bom, este live, na verdade, soube a pouco. Talvez deveria-se considerar estender o live para muito mais horas, porque acho que isto é um assunto que dá para muito mais. O que eu queria referir foi algo que foi realçado aqui, que tem a ver com a componente da comunicação. Nereida, no live passado, quando nós falamos de autoliderança, eu teria mencionado que o pilar essencial da autoliderança é o autoconhecimento e se calhar eu deixei de dizer que um dos pilares essenciais do autoconhecimento tem a ver com a comunicação e com o despertar da nossa voz
interna, e isto da comunicação, a meu ver, tem influência em todas as áreas da nossa vida. Eu, recentemente, devido às mudanças que tenho enfrentado na minha vida, voltei a padrões que eu julgava já terem sido resolvidos, e o que eu reparei é que foi muito fruto exatamente da minha dificuldade em me expressar. Ok? Por isso é importante que se perceba que a falta de comunicação, muitas vezes, apesar de nós estarmos numa jornada de autoconhecimento, pode nos levar aos tais baixos que a gente tem em diversas fases de vida. E muitas vezes esses baixos podem nos levar a padrões que a gente julgava já terem sido ultrapassados. Okay? Por isso a comunicação é sempre um fator essencial a nível de tudo o que acontece na nossa vida. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Obrigada mesmo pelas tuas contribuições. Eu vou deixar, talvez só informar para quem é novo, há aqui muita gente nova e ainda bem, uma vez mais, isto são conversas que nós temos semanalmente, todas as terças e quintas, via Zoom, e já temos algumas conversas mais planeadas com a Sónia, não é, Sónia? A Sónia vai voltar. Sim. A Sónia vai voltar sem dúvida com outros temas, mas todos eles relacionados a esta questão da sexualidade e do autoconhecimento, que é o trabalho que ela faz, porque realmente é como tu dizes, Pedro, e é verdade, soube a pouco, até para mim também soube a pouco, e realmente é uma coisa que poderia se estender muito mais. Então, talvez também informar as pessoas que nós temos um canal de YouTube, onde nós colocamos estas conversas e pronto, e para quem não conseguiu ver a conversa toda com a Sónia, brevemente estará disponível, e eu coloquei já aí no chat o link do nosso canal de YouTube para subscreverem e para receber sempre as novas conversas que nós vamos tendo, tá bem? E também para apoiarem o projeto, claro. Muito obrigada. Então, Sónia, meu amor, muito obrigada. Uma vez mais, muito obrigada por teres aceito este convite, por realmente pelo teu trabalho maravilhoso. Eu acho que é um trabalho de doação muito grande, ok? A Moçambique, às pessoas, ao mundo. E é como eu digo, estas questões de sexualidade, tantra, conhecer-se, tocar-se, dar-se prazer, etc., são coisas que cada vez mais têm de ser faladas, mas faladas da forma certa. Porque faladas sempre foram. Mas é como eu digo, com pornografia, não é? Com formas deturpadas de olhar para a sexualidade e que nem sempre tão saudáveis, não é? Então, tu trazes uma abordagem saudável, tu trazes uma abordagem integral, e é assim que nós devemos abordar estas questões. Então, Sónia, por favor, continua com este trabalho lindo. Eu hoje olho para ti, eu conheci-te já há alguns anos, hoje olho para ti e eu vejo um brilho completamente diferente. Eu sei que também é muito fruto daquilo que tu tens estado a fazer e que tens estado a criar impactos em ti própria, como mulher, não é? Então, por favor, Sónia, continua, e eu também quero fazer parte e quero também aprender. Alguma coisa final para nos dizer? E obrigado a todos por participarem. Alguma coisa final para nos dizer, Sónia? Não, querida, obrigada pelas tuas palavras, obrigada a todos que participaram, amei, e está marcada a próxima que vamos fazer é dia 6 de agosto, se não estou em erro, e vamos falar de pompoarismo, e foi assim, uau, ótimo. Ok, então, bem, se não há mais questões, se não há mais comentários, nós então vamos encerrar a conversa por aqui. Uma vez mais, muito obrigada a todos e a todas que participaram. Sónia, minha linda, um grande beijinho no teu coração. Continua e até a próxima. Espero ter-vos aqui a todos na próxima conversa com a Sónia. Tá? Então, muito boa noite, muito bom descanso e, por favor, toquem-se, deem-se prazer, conheçam-se. Muito bom. Muito obrigada. Um beijinho grande. Tchau.